Nosso Pai, nós te clamamos, Senhor, nesta hora e bendizemos o teu nome, porque nós reconhecemos que o Senhor é bom, é Deus Salvador, é Deus presente. Nós pedimos a tua bênção para este momento, Senhor, que através da arte, da música, nós possamos honrar o nome do Senhor e também comunicar o rico evangelho do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, Deus, aqui reunidos, que o resultado disso seja alegria, honra e glória ao teu nome. Nós oramos confiados no Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Sim, vem vindo de tão longe, pés calejados de andar, os ombros sujos de terra, mas seu semblante é tão belo, existe brilho em seu olhar. O caminho é pesado e é difícil descansar. Pão, vinho e muito repouso. Oh, abre a porta e o convide pra contigo então cear. Se Jesus Cristo quer entrar, amigo, aí vem dentro do teu coração. Quero um lugar para fazer morada e manda chuva pra esse teu sertão. Quer te trazer pra verdadeira vida, onde a justiça, liberdade, amor. Abre essa porta e o deixa entrar, pra fazer moradia e te cobre de calor. Por isso, abre já, seu menino, a porta do teu coração. Venha já, seu menino, receber a salvação. Deixa Jesus Cristo entrar, canta amor eu te abraçar. Por isso,
salvação. Deixa Jesus Cristo entrar, tanto amor a te abraçar. Meu amigo, trago aqui uma prosa, uma história, quero relatar. Sei que já ouviu sobre esse homem nas estradas quentes em que esteve a andar. Essa história começa na eternidade, então não tem início e também não tem fim. Mas o que apresento aqui é a vida de quem se fez igual a mim. O homem mais importante que já existiu veio ao mundo há tempos atrás, mas está vivo ao lado de Deus e a nossa sede sempre satisfaz. O seu nome é muito falado, mas alguns não conhecem a sua missão. E agora eu te peço que ouça essa história em forma de canção. Vem, amigo, ouça esse canto, abra os ouvidos e o coração. Com alegria, eu canto essa história que fala de Cristo e sua missão. Vamos falar da alegria de cantar, trazer a paz e a esperança pra você. Você que vive tão cansado de lutar. Vamos falar da alegria de viver.
Sabe o que é que significa Deus para nós? A bondade. A bondade que Deus olha para nós. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada.
Tem horas que a dor deixa a gente travado, sofrido, igualzinho ao chão do sertão. Parece que Deus não ouve nem atende o nosso clamor e a nossa oração. Mas na história, a gente mesmo comprova que Deus nunca deixou de atender. Que no tempo que Ele mesmo escolheu, sua vontade Ele há de fazer. O segredo aqui é ter fé, é na vontade divina esperar. Porque assim como a chuva que se vai e depois volta, é nossa oração alcançando o altar. Não desanime, não pare de crer. A oração tem muito efeito. Deus vai ouvir, vai cuidar de você e vai trazer cura para o teu peito. Canta com alegria, traz brilho do céu na tua voz, pra dizer comigo
estes versos que trazem esperança a todos nós. Esses versos que trazem esperança a todos nós. Minha vida era seca, sem graça e sem cor. Meu coração brincava, endurecido, estava todo sem sabor. Toda honra, toda glória. Eu vou ficar de chapéu porque eu vou ter que tirar o celular aqui para ler a Bíblia.
Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que olha para todos na terra e há de julgar aqueles que destroem a vida que Ele criou. Eu tenho uma coisa bem rápida para compartilhar com vocês. Tem um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Ele nasceu no início dos anos de 1703, se eu não me engano, 705. E ele escreveu um sermão que, em poucas palavras, ele falou muita coisa. Ele baseou esse sermão em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. E diz assim o texto bíblico: também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A ideia do sermão dele era falar sobre o que é ser cristão, ou quais as vantagens que existem. E o primeiro ponto era: se você é cristão, coisas ruins vão acontecer com você para o seu bem. A gente sabe que existe muita exploração. Existe exploração de pessoas que, na sua ignorância, acham que um presente, como um dinheiro, ou uma carrada de tijolos, ou qualquer outra coisa, vale votar em um ou em outro. Pessoas ganham muito dinheiro em cima da pobreza, da miséria do nosso país. E a gente que mora aqui no Nordeste, a gente basta tentar um pouquinho pelo sertão para a gente ver que a miséria é grande, que existe muito abuso, que existe muita maldade no coração caído do homem. Mas para quem é cristão, para quem conhece ao Senhor Jesus, mesmo essa maldade sofrida no coração vem para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um homem um dia falou, um homem de Deus chamado Gavin Levi Aitken, ele disse assim: Deus é o administrador das adversidades. Então, se você é cristão, coisas ruins acontecerão para o seu bem. O segundo ponto era: se você é cristão, você tem coisas boas que você nunca perderá, ou que você não pode perder de jeito nenhum. Nós temos no nosso país algumas vantagens em relação a outros países e que a gente reclama delas. Uma delas é o serviço público de saúde, que na verdade não é o ideal, mas nós temos. Estava lendo que nos Estados Unidos quase 50 mil pessoas morrem por ano por falta de assistência médica. Fica em casa porque não tem como se cuidar, ou não tem como ir no médico, não tem seguro-saúde. Muita gente não tem seguro-saúde e nem sequer o tipo de assistência que possa, no seu trabalho, possa faltar ao trabalho porque está doente. Muita gente sofre assim no país mais rico do mundo. Nós temos isso aqui no nosso país, né? Mal ou bem, meu irmão, por exemplo, que não tem plano de saúde, ele passou 3 dias dentro de uma UPA esperando para ser transferido para um hospital que não era a melhor das opções de hospital. Mas nós temos previdência social, nós temos várias coisas, mas todas elas podem ser perdidas.
Mas em Cristo Jesus, nós temos coisas que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário e que nós não perderemos nunca. Uma delas, citada aqui no texto bíblico, é a intercessão do Espírito, que nem orar a gente sabe como convém, nem orar. O Senhor nos concede além disso, isso eu estou falando da vida aqui, além disso, uma vida eterna, porque aquele que Ele conhece, Ele também ao final glorificará. Que bênção! Nós temos em Cristo coisas que nós não podemos perder. Mesmo a pessoa que mora no lugar mais inóspito. Eu fico pensando lá para aqueles lados lá do sertão do Araripe, onde tem uma casa aqui e outra casa léguas à frente. Essas pessoas, aqueles que têm a Cristo, eles têm bem mais do que o que a gente pode enxergar. Por último, ele falou assim, que se você... Agora, deixa eu só pegar aqui rapidinho, irmãos. Eu achei que eu tinha decorado, eu tinha pego direitinho, mas graças a Deus já está aqui. Se você é cristão, coisas melhores estão por vir. Esse é o último ponto. E eu imagino que seja aquele que mais nos traz esperança. Porque ainda que saibamos tudo que nós temos aqui, nosso coração sofre e chora. Nós sentimos medo, nós sentimos insegurança, nós choramos aqui na terra, nós passamos por muita coisa. Não é preciso estar num lugar inóspito para sofrer. O sofrimento ele é comum na nossa vida aqui na terra. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor vai nos glorificar, ou seja, coisas melhores estão por vir. Você acha a vida boa? Você não sabe de nada ainda. Ela vai ficar melhor ainda. Você está achando a vida ruim, horrível, sofrível? Tenha bom ânimo. Aquele que venceu o mundo foi nos preparar um lugar. E aí a frase final da mensagem dele é: se você conhece todas essas coisas, ou seja, coisas ruins acontecerão para o seu bem, que você tem coisas boas que você não pode perder, e que coisas melhores virão. Se você conhece todas essas coisas, você sabe delas em relação a você, você não tem o que temer. Não tem o que temer. Que bênção, não é? Jonathan Edwards, ele escreveu esse sermão, ele tinha 18 anos de idade. Então, isso quer dizer que essa esperança que o coro cantou aqui, é uma esperança até para os meus filhos, para os nossos filhos. Para a gente inculcar na cabeça de todos, inclusive daqueles que estão agora, nesse momento, em desespero, em choro, vivendo dores. Há algo melhor nos esperando. Há um Deus que sustenta a vida em suas mãos. Há um Senhor que é galardoador de todos que o temem. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, glórias sejam dadas a Ti, porque em Ti nós temos mais do que merecemos, e porque vivemos para Ti, Senhor, porque nós Te conhecemos pela graça, porque não há outro Deus no céu, nem na terra não há quem nós desejemos além de Ti. Ainda que o nosso coração e a nossa carne desfaleça, o Senhor é a fortaleza do nosso coração e a nossa herança eterna. Aleluia! Bendito seja o Teu nome. Que a mensagem dessa noite, Senhor, cale profunda no coração de cada um aqui, seja criança, seja adulto, seja jovem, adolescente, que todos, ó Pai eterno, sejam alcançados pela obra do Teu Espírito, nos edificando pela Tua palavra, através daquilo que nós cantamos, através daquilo que nós lemos na Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado por Tua fidelidade, ó Deus Todo-Poderoso, pelo Teu amor fiel, que nos sustenta no meio de todas as nossas provações.
Glórias sejam dadas a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só um aviso antes. Lá embaixo nós temos a nossa livraria aberta e há um interesse de sempre divulgar essa livraria, porque nela estão livros selecionados para que nós possamos aproveitar e ter uma edificação completa, né? Então, não deixem de passar lá, porque os preços são os melhores para dar maior acesso. Pastor Cláudio. Todo esse musical tão belo, tão significativo, com a mensagem tão verdadeira, ele foi realizado por causa de Merinha, pessoa que a gente ama, que tem recebido de Deus dons maravilhosos. Ontem ela fez aniversário, estava aqui ensaiando com o pessoal, e hoje a gente queria entregar a ela isso, como gratidão da nossa igreja. Eu não ia falar, mas o objetivo da gente fazer, quero agradecer ao pastor Cláudio, agradecer à igreja. O nosso objetivo em fazer esse musical é justamente porque a gente quer alcançar a vida das pessoas que não conhecem a Cristo através da arte, através da música. E esse é o objetivo, a igreja tem dado todo esse apoio para nós fazermos isso. E o próximo ano nós vamos estar, se Deus quiser, viajando pelos interiores, aqui de Pernambuco, aqui do Nordeste, cantando nas praças, fazendo esse musical. Esse é o nosso objetivo, que nós queremos alcançar o máximo de pessoas para Cristo. E peço que vocês estejam orando por esse projeto. Próximo ano, se Deus quiser, estaremos todos na estrada, no ônibus, nos finais de semana, nas praças, falando de Jesus para as pessoas através da arte. Obrigada, obrigada, pastor. Obrigada, igreja. Obrigada a todos. Que Deus abençoe vocês, guardem essa mensagem no coração de vocês. Amém.